Neemias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14, ainda que o texto vá até o verso 32, mas depois a continuação do 15 em diante é mais ou menos uma repetição daquilo que nós vamos ler. Então nós vamos parar no 14 e depois nós vamos começar a expor esse texto. O título desse texto é Os que trabalharam na reedificação dos muros, e diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até à torre dos 100 e à torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Acus, filho de Asabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos, ou fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. Amém. Deus amado, permita-nos que neste momento o Teu Espírito Santo, que tem conduzido este culto desde o prelúdio, e Ele tenha toda a liberdade agora, Senhor, para nos usar, a fim de que possamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua voz. A Tua igreja já adorou o Senhor, já confessou os seus pecados, já consagrou a Ti ofertas para a Tua obra. Tua igreja, Senhor, já louvou em atitude de gratidão por tudo aquilo que Tu és e tens feito. E agora, ó Deus, queremos silenciar nosso coração, abrir bem os nossos ouvidos e estarmos atentos à Tua palavra. Nesta dinâmica de cultos, onde o Senhor nos convoca à adoração, à contrição, à consagração, ao louvor. E agora o Senhor nos convoca a ouvirmos a Tua palavra, para que por ela sejamos administrados, alimentados, restaurados, purificados, corrigidos, disciplinados, enfim, que ela faça, Senhor, aquilo que o Senhor já predeterminou em Teu ser na eternidade acontecer na vida desta igreja. Abençoe este momento de proclamação da Tua palavra, e que não fale o homem, mas que fale o Espírito Santo, e que não falemos aquilo que nós queremos, mas que tão somente nos foquemos naquilo que a Tua palavra diz, em total e completa sintonia e fidelidade àquilo que o texto está nos ensinando, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa vida seja edificada por Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos
diante de um texto que, segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, ele descreve assim: a cidade de Jerusalém estava debaixo de condições desesperadoras, insegurança pública, injustiça social, pobreza extrema, miséria e opróbrio. Quando a gente começa a ler o livro de Neemias, é esta a descrição que a gente tem. Ele está lá no palácio, trabalhando lá no palácio do rei, quando alguém lá de Jerusalém vai até ao palácio, ele pergunta notícias, e ele diz: aqueles que ficaram em Jerusalém estão em grande miséria e desprezo. Seus muros foram derribados, suas portas foram queimadas, e há miséria e desprezo. Segundo John Maxwell, comentando esse texto, ele diz: durante os 120 anos que se seguiram, depois dos muros terem sido derrubados pelos caldeus, dezenas de milhares de habitantes de Jerusalém viram aquilo e não fizeram nada. 120 anos depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou cativo parte do povo para a Babilônia, o resto ficou ali. 70 anos depois, parte do povo voltou para Jerusalém, e ainda ficaram mais de 70 até 120, mais 30, 50 anos, e eles não fizeram absolutamente nada. O que o povo precisava, segundo John Maxwell, era de um líder que os empurrasse, traçasse um plano de ação e os conduzisse por todo o processo de reconstrução. E foi exatamente isso que Neemias fez. Foi exatamente esta obra que Deus usou através de Neemias. A Bíblia dos judeus, Neemias e Esdras formam um livro só, pois ambos tratam da mesma questão, ou seja, a volta do povo exilado na Babilônia para Jerusalém, após 70 anos de escravidão, buscando a reconstrução daquela cidade. Esse retorno aconteceu pouco a pouco. Muitos sequer retornaram para Jerusalém. Muitos conseguiram se adaptar na Babilônia. Muitos construíram suas casas, suas famílias, se casaram e por lá ficaram. Alguém comentando sobre esse texto disse o seguinte: Neemias 3 trata de algo chato, sem graça. Sem graça nenhuma ler Neemias 3. Lendo friamente, parece algo sem nenhum sentido, sem nenhum significado. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para a correção, para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz toda a escritura, e não alguma escritura, e não partes da escritura. Nós entendemos, queridos, que Neemias 3 é palavra de Deus, é escritura de Deus, e se ela é escritura, então ela deve ter alguma utilidade para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Eu creio que esse texto tem muito significado para a igreja presbiteriana em Trindade, que está completando 15 anos, que tem enfrentado lutas nesses 15 anos, que tem enfrentado problemas, que talvez tenha enfrentado situações difíceis, que tem pessoas que ficaram e pessoas que saíram,
Todas estas situações de alguma forma refletem, quem sabe, aquela situação que Jerusalém estava vivendo, quem sabe numa dimensão menor, ou quem sabe até numa dimensão maior, porque quem dimensiona não é a situação em si, o tamanho dela, mas a maneira como cada um de nós absorve e convive com esta situação. Então, lendo Neemias capítulo 3, o que nós podemos aprender? Segundo os estudiosos, Neemias 3 é um retrato do povo de Deus, trabalhando juntos na causa do Senhor, e aqui nós encontramos princípios que devem reger o trabalho na casa de Deus, sob a liderança de um homem chamado Neemias. E aqui sob a liderança de um homem chamado Reverendo Marcos. O que nós podemos aprender? Quais lições esta liderança de Neemias, quais lições este povo de Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém e depois toda a cidade, não apenas os muros físicos, não apenas as casas, mas também depois reconstruindo o culto, a liturgia, reconstruindo a economia, a política, reconstruindo os relacionamentos e laços sociais. O que isso nos ensina a partir do capítulo 3? Nós aprendemos aqui, queridos, algumas lições. Se nós realmente queremos ver a obra para esta igreja, é ousados para amar a Deus, ousados para ser igreja, ousados para fazer missões. E se realmente nós queremos ser ousados no amor ao Senhor, ousados na relação igreja, corpo de Cristo, e ousados para fazer missões, estes princípios eu creio que são fundamentais para que esta ousadia se torne real, se encarne e se enraize e cresça e produza frutos e Deus seja glorificado e a igreja de Cristo seja fortalecida, cresça e desta forma se expanda e o reino de Deus possa aumentar e aumentar e aumentar. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto, o primeiro princípio é humildade. A obra de Deus, a obra daqueles que querem ser ousados para amar ao Senhor, para ser corpo de Cristo e para fazer missões, é humildade. Vejam comigo o versículo 1 e depois versículos 9 e 12. O texto diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Depois o versículo 9 diz assim: junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E depois o 12 diz: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Então nós temos aqui 3 versículos que falam de 2 categorias de pessoas. Primeiro fala do sumo sacerdote e dos sacerdotes, fala dos líderes religiosos, eclesiásticos de Jerusalém. E depois nos versículos 9 e 12 fala dos líderes políticos, daqueles que eram os donos de Jerusalém, daqueles que governavam uma parte da cidade e outro governava outra parte da cidade. E a Bíblia diz que estes são os primeiros a arregaçarem as mangas e a colocarem a mão na obra. A colocarem a mão na obra, colher de pedreiro, enxada, areia. Naquela época provavelmente não fosse cimento e cal como hoje, né? Mas algo dessa natureza. Preparar massa, preparar o concreto, preparar os tijolos, levantar as paredes, fazer ali tudo aquilo que é necessário nessa infraestrutura. Tecnicamente esse é um trabalho servil, é um trabalho difícil, é um trabalho que não é para sumos sacerdotes e nem para líderes políticos, governadores e prefeitos e vereadores e deputados e senadores. Mas a Bíblia diz que esses são os primeiros a colocar as mãos na obra. Isso, querido, nos ensina que a obra de Deus, ela acontece quando nós temos exemplos de humildade. Humildade, segundo o dicionário, é uma palavra que se origina da palavra latina humus, que literalmente significa junto à terra.
A ideia de humus é a ideia de terra. A ideia é de algo que fala de coisas rasteiras, coisas que são simples, coisas que estão no chão, que não estão lá no alto, mas que descem do seu patamar, que tiram as suas roupas finas e vêm até o chão para fazer aquilo que é trabalho servil. A palavra de Deus nos ensina então, queridos, que a obra do Senhor ela deve ser feita por gente humilde. Da porta para fora nós temos títulos, da porta para fora nós temos mestres, doutores, pós-doutores. Da porta para fora existe toda uma titulação, existe toda uma hierarquia, onde os maiores mandam nos menores, onde os maiores têm suas posições e os menores fazem coisas simples. Mas da porta para dentro, no reino de Deus, a hierarquia se acaba. Aqui dentro nós temos servos, doulos, escravos, aqueles que, independente da sua titulação lá fora, aqui dentro eles estão dispostos a colocar a mão na massa, para trabalhar, para fazer qualquer coisa que seja necessária, desde assumir o púlpito, desde ministrar o louvor, como varrer o chão, arrumar as cadeiras, preparar as mesas, tirar a louça depois da festa, depois do bolo, limpar os banheiros. Qual o problema? Qual o problema? É trabalho. Dentro da nossa visão cristã reformada, não existe trabalho indigno. Todo trabalho é um meio de honrarmos e glorificarmos ao nosso Deus e de servirmos ao nosso próximo. Nós temos que aprender, queridos, a respeito desta humildade. Temos que aprender que no reino de Deus não existe espaço para arrogância, para soberba, para olhar o outro de cima para baixo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem que considerar o outro superior a si mesmo. Eu tenho que olhar o outro de baixo para cima. Ele é meu superior e eu sou o inferior dele. Isso é humildade. Humildade que nós encontramos naquele que é o Cordeiro de Deus. Conforme nos relata Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, murchou, se apequenou, tornando-se em figura de homem, e reconhecido em figura humana, se tornou servo. E enquanto servo foi até a morte, morte de cruz. A igreja de Jesus Cristo é um lugar para pessoas humildes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que nós somos ministros de Cristo. E a palavra que ele usa ali em Coríntios 4, 1, no grego é riperetas. E esta palavra riperetas no grego não tem nada a ver com ministro no português. Porque quando a gente ouve falar em ministros no português, dá a ideia dos togados lá do Tribunal de Justiça, né? Nossos ministros, homens todo internado, todo com as suas togas chiques, sentado naquelas cadeiras que devem custar uma fortuna, numa sala totalmente ambientada, com ar-condicionado, aquela coisa toda. E você diz: oh, eu sou ministro do Evangelho, eu sou reverendo. Mas a palavra riperetas no grego, querido, significa remador de galé. Lembra do filme Ben-Hur? Quando ele é pego e é condenado, é isso que é um ripereta, é aquele que foi condenado à morte e colocado dentro de uma galé, com os seus pés presos por correntes, remando aquele barco até que ele afunde, e ele afunde com o barco e morra ali dentro. Ou seja, alguém sem nenhum valor. Nenhum valor. Paulo diz: nós somos ministros de Cristo, nós somos riperetas, alguém sem nenhum valor. Paulo diz: eu abri mão de tudo, lá em Filipenses. Ele diz: bem que eu poderia me gloriar, sou fariseu, quanto à lei sou irrepreensível, sou um homem letrado, um homem culto, bem que eu poderia me gloriar destas coisas. Mas ele diz: aquilo que para mim era lucro, isto eu considerei
perda. Por sinal, eu considero tudo como perda para ganhar a sublimidade de conhecer a Cristo. Humildade. Queridos, este é o primeiro princípio que esse texto nos ensina. Nós precisamos aprender com esses sumos sacerdotes. Nós precisamos aprender com esses líderes políticos, que uma vez que estamos na obra do Senhor, nós temos que estar dispostos a fazer qualquer coisa para que o nome de Deus seja glorificado, para que os muros sejam reconstruídos, para que a cidade seja restaurada, para que o povo seja tirado da miséria. Tem uma arvorezinha ali, para você colocar uma folhinha com a sua disposição, para você colocar ali o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, para você consagrar ao Senhor aquilo que você quer fazer. E não é feio se você colocar ali: a partir deste momento eu quero ser aquele que vai limpar o banheiro, para que não custe nada para a igreja. Não há nada de imoral, não há nada de pecaminoso, não há nada de humilhante nisso. Isso glorifica o nome de Deus se fizermos com amor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos, nesse texto é que o povo de Deus nos dá o exemplo não apenas de humildade, mas em segundo lugar ele nos dá o exemplo de cooperação. Acompanhe comigo alguns versículos que eu vou ler. 2, 3, 4 e 5 nos dizem assim: junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur. Mais à frente vai dizer assim: ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias. E depois mais à frente vai dizer: junto deste reparou Mesulão. E depois mais à frente vai dizer: ao lado destes repararam os tecoítas. Percebam que se você ler do versículo 1 até o versículo 32, você vai encontrar nos 32 versículos 28 vezes a repetição da palavra junto a ele e ao seu lado. Junto a ele e ao seu lado, junto a ele e ao seu lado, junto a ele e ao seu lado. 28 vezes o escritor, fazendo a narração daquele momento, ele vai dizer junto a ele e ao seu lado. O que ele está falando? Ele está falando de cooperação. Segundo o nosso dicionário, cooperação é uma palavra que vem do latim cooperatio, que significa cooperar, que alude ao ato e ao resultado de cooperar, de atuar em conjunto para alcançar um objetivo em comum, ou atuar a favor dos interesses de alguém conjuntamente. Cooperar então é estar ombro a ombro, é estar ombreado, um do lado do outro. Eram centenas de metros de muros para serem construídos, e ao lado de cada um estavam ali fulano e fulano, ao lado dele fulano e Beltrano, ao lado dele Beltrano e Ciclano, e assim grupos de pessoas estavam ali trabalhando, um cooperando com o outro, um ajudando o outro. A ideia do escritor aqui é mostrar o espírito de cooperação do povo. Todos estavam próximos um do outro, próximo à mão, dando a ideia de que as equipes estavam ligadas, braço a braço, ombro a ombro, mão a mão, uma sustentando a outra, perto da outra. São pessoas diferentes, de regiões diferentes, de culturas diferentes, de status quo diferente, de formação ideológica diferente, de formação acadêmica diferente, mas todos unidos com um só propósito: levantar os muros de Jerusalém, para que a cidade ficasse guardada, cercada, protegida. Isso é cooperação. Olha que coisa linda. Todos, a cidade toda, que durante 120 anos ficou entregue às traças, o povo ali amedrontado, vivendo em miséria. Agora, sob a liderança de Neemias, o povo se dispõe a trabalhar. Temos o exemplo primeiro dos sacerdotes e dos políticos que dão esse exemplo de humildade, pegam na massa, e agora todo o povo vem para cooperar uns com os outros. A palavra de Deus nos diz, queridos, lá em Coríntios capítulo 12, na primeira carta, que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo. Paulo está falando da igreja enquanto um organismo, falando que enquanto organismo a igreja é um corpo que tem braços, que tem mãos, que
tem olhos, que tem ouvidos, que tem pernas, que tem pés, que tem fígado, que tem coração, que tem rins, que tem todos os seus órgãos, e cada um está cooperando com o outro, cada um cumprindo a sua função, desenvolvendo o seu papel. E não tem ninguém mais importante ou menos importante. Se um destes órgãos falhar, todo o corpo vai padecer por causa da falha desse órgão. Nós precisamos de todos eles. Todos estão cooperando, todos estão se ajudando. E é o exemplo que Paulo usa para falar da igreja de Cristo. Isso fala de unidade, fala de comunhão, fala de cooperação. A igreja de Cristo não prospera, não avança, se não houver cooperação. Se cada um não se dispuser a colocar a mão na massa, se não descer do seu pedestal e dizer: conta comigo, estou aqui para ajudar, estou aqui para ombrear. Queridos, divididos nós somos fracos, mas unidos nós somos fortes. Cristo nos salvou para estarmos juntos. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz para formar um só povo, um só corpo, uma só igreja, que está coberta por um só batismo, servindo a um só Senhor. Isso aqui não é competição, isso aqui não é guerra, isso aqui não é partido político, isso aqui é corpo de Cristo. Todos temos o mesmo ideal. Por isso que Paulo fala de forma tão veemente na carta aos Filipenses contra Evódia e contra Síntique. Eram duas irmãs, servindo ao mesmo Senhor, fazendo a mesma obra, mas com motivações diferentes, com desejos diferentes, uma competindo com a outra, uma fazendo guerrinha com a outra. Paulo diz: isso está tudo errado, não é desse jeito que a igreja de Cristo tem que funcionar. Parem com esta guerra, se unam, vocês unidas serão mais fortes do que vocês duas competindo. Não é desse jeito, nós temos que nos unir. Conta-se que um senhor já velhinho estava para morrer, internado no hospital já há algumas semanas, e todos os dias 3 de seus filhos no final do dia iam visitá-lo. E chegavam lá e conversavam com o pai, e oravam com o pai e iam embora para casa. Um dia o pai chega para os filhos e diz: filhos, amanhã quando vocês vierem, eu quero que cada um de vocês traga um cabo de vassoura. E os filhos foram embora. No dia seguinte cada um chegou com o seu cabinho de vassoura, entraram, cumprimentaram o pai, aquela coisa toda, e falaram: papai, está aqui o cabo de vassoura que você pediu. E o pai disse: filhos, eu quero que cada um de vocês quebre esse cabo de vassoura. Então o mais velho pegou o cabo de vassoura, bateu aqui no joelho, quebrou, o segundo quebrou, o terceiro quebrou. Não entenderam nada, o pai também não explicou nada. Quando eles se despediram do pai, o pai disse: filhos, amanhã eu quero que cada um de vocês traga um cabo de vassoura. Eles saíram comentando nos corredores ali do hospital: papai está senil mesmo. O que será que ele quer ensinar com a gente com esses cabos de vassoura? Foram embora por serem filhos obedientes, que honram o pai. Outro dia trouxeram os cabos de vassoura, chegaram lá, conversaram com o pai: está aqui o cabo de vassoura. E o pai falou: filhos, me deem esses cabos de vassoura. E ele pegou aqueles cabos e uniu, pegou um barbante e enrolou de cima a baixo, amarrou bem forte, e entregou para os filhos e disse: filhos, quebrem esses cabos de vassoura. E o primeiro tentou, o segundo tentou, o terceiro tentou, e os 3 tentaram, e eles não conseguiram quebrar. Ele falou: filhos, eu estou morrendo. Enquanto pai vivo, vocês estão unidos, mas com a minha morte, quem sabe vocês possam cada um seguir o seu caminho. Eu queria dizer que vocês, separados, divididos, são fracos, e qualquer um pode quebrar vocês. Mas se vocês permanecerem unidos, vocês serão fortes, e ninguém poderá quebrá-los. Cooperação, comunhão, unidade, estarmos juntos. Terceira lição, queridos, que esse texto nos ensina: a obra de Deus na reconstrução do muro de uma igreja, trazendo para hoje que quer ser ousada para amar a Deus, para ser igreja e para fazer missão. Não apenas termos este exemplo de humildade, não apenas este exemplo de cooperação, mas em terceiro lugar o texto nos ensina que a obra de Deus requer diversidade. Diversidade. O texto diz em vários versículos: 3, 8, 9, 14, 17, 26, 32,
ele fala de diversidade, diz assim: ao seu lado reparou Uziel, filho de Azarias, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas. Mais à frente diz, junto a esses trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém, político. A porte do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem, outro político. Ele a edificou e acertou as portas dos ferrolhos. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Os servos do templo que habitavam em Ofel também repararam até a porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Está falando de diversidade, está falando aqui de ourives, está falando aqui de perfumistas, está falando aqui de políticos, está falando aqui de líderes religiosos, está falando aqui de mulheres que trabalharam, as filhas de Asabinéias, está falando aqui de servos do templo, está falando aqui de pastores que estavam ali nas portas das ovelhas. Isso é diversidade. Segundo o nosso dicionário, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo que caracteriza tudo aquilo que é diverso, tudo aquilo que tem multiplicidade. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Queridos, nós temos aqui então pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de profissões diferentes, pessoas ricas e pessoas pobres, temos homens e mulheres, temos aqui pessoas que estão envolvidas com a obra diretamente, temos aqui pessoas que estão envolvidas com a obra indiretamente, mas todos estão trabalhando por uma causa comum, pelo reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é diversa, ela não é feita só de homens, ela não é feita só de mulheres, ela não é feita só de ricos, ela não é feita só de pobres, ela não é feita só de intelectuais, ela não é feita só de ignorantes, ela é um corpo. A igreja de Cristo, ela é multigeracional, vai desde o bebezinho até o ancião, todos estão no mesmo corpo. A igreja de Cristo, ela é multissocial, tem pessoas ricas e pobres, ela tem essa característica de ter no mesmo corpo intelectuais, pessoas com pós-doutorado e outros que são semi-analfabetos, estão todos dentro do mesmo corpo, fazendo a mesma obra. Tem que ter espaço para que todos trabalhem, cada um de nós pode fazer alguma coisa, ninguém é inútil na obra de Deus, não importa se é criança, não importa se é adolescente, não importa se é jovem, não importa se já é alguém de idade, não importa se é um ancião ou anciã, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Diversidade. Quando esta árvore estiver completa, ali terão folhas de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, de intelectuais e quem sabe semi-analfabetos, de gente abastada e de gente pobre, cada um dando a sua contribuição para a obra de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A obra de Cristo é desse jeito. Você olha, queridos, para o colégio apostólico, você vai encontrar ali nos 12 discípulos uma multiplicidade. Você vai encontrar ali judeus, você vai encontrar ali zelotes, você vai encontrar ali fariseus, você vai encontrar ali pessoas religiosas, você vai encontrar ali pessoas que estavam envolvidas com negócios, e negócios até duvidosos, como Mateus, que era coletor de impostos. Uma multiplicidade. E Jesus pega esta multiplicidade e forma um colégio apostólico. Gente diferente, de cultura diferente, de ideologias diferentes, de posições diferentes, de culturas diferentes, de formação acadêmica diferente. E ele forma o seu colégio apostólico, aqueles que iriam transtornar este mundo. A igreja de Jesus é desse jeito. Ele veio para todos. Todas as raças, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, em todo o mundo, desde os bebezinhos até os mais velhos. Isso é corpo. Esse corpo, ele é diverso, ele não é igual.
A unidade se dá na diversidade. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Não é um congresso nacional que tem centrão, direita e esquerda. É corpo de Cristo, onde todos são centrão, centrados em Deus, centrados na cruz, centrados em Cristo, todos vivendo para a glória do Senhor, culturas diferentes, ideologias diferentes, mas todos unidos pelo sangue do Cordeiro. E terminando, a última lição, o último princípio que a gente aprende nesse texto, que nos ensina sobre este povo, exemplo desse povo, sob a liderança de Neemias, na reconstrução dos muros, é comprometimento. Humildade, cooperação, diversidade e comprometimento. Versículo 20 diz assim: depois dele reparou com grande ardor, Baruque. Repare a palavra grande ardor. A ideia desta palavra no hebraico, grande ardor, significa que Baruque reparou com comprometimento, reparou comprometido. E o texto diz, então depois dele reparou com grande ardor, Baruque, filho de Zabai, outra porção. Ele já tinha feito uma, acabou, está fazendo outra, comprometido. Desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Versículo 4 diz assim: ao seu lado reparou Meremote, filho de Cós, filho de Urias, filho de Cós. Juntando com 21 diz assim: depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção. Ou seja, no 4 ele repara uma porção, no 21 ele repara outra porção. No 27 diz assim: depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre alta, grande e alta, até o muro de Ofel. E no capítulo 4, já no versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, o povo estava comprometido. A palavra comprometido no dicionário significa comprometimento, compromisso com promessa. Comprometimento é compromisso com promessa. É aquilo que o noivo faz para a noiva no dia do casamento. É aquilo que a noiva faz para o noivo no dia do casamento. Eles assumem um compromisso fundamentado em uma promessa. Queridos, nós temos aqui estas pessoas comprometidas. A ideia de que eles estão unidos. Versículos 4, 5, 21 e 27. Nós temos estas pessoas reparando. E eles pegam uma obra, pegam uma tarefa, terminam a tarefa e eles não cruzam os braços e ei, já fiz minha parte, agora eu vou descansar. Vocês estão muito lerdo, hein? Não, querido, termina a sua parte e diz: acabei, o que eu posso fazer? E vai ajudar o outro, e vai ajudar o outro, comprometidos. A obra de Deus, queridos, precisa de gente comprometida, de gente que está sempre disposta, de gente que nunca diz: já deu, chega, para mim não dá mais, mas que sempre está disposta a dizer: conte comigo, estou aqui para fazer mais. A arvorezinha está ali, você não precisa botar apenas uma folha, isso já é ideia minha, você pode botar 2, botar 3, você não precisa fazer só um trabalho, você pode fazer mais do que um. Comprometimento é isso, é você dizer: bem, eu posso administrar, eu posso cuidar das finanças, eu posso cuidar da recepção de pessoas, eu posso ajudar na limpeza depois do culto, eu posso ir buscar o pastor e levar no aeroporto, eu vou contribuir, eu também vou participar do ministério de oração e de intercessão, eu também posso fazer parte do grupo de visitação. Qual o problema? Quanto mais gente envolvida, quanto mais gente comprometida, mais o corpo se fortalece e mais ele cresce. Porque não há nada neste mundo, queridos, que a gente faça com amor que Deus não abençoe e não faça multiplicar, crescer. Pode ter certeza disso. Mas para isso nós precisamos de humildade. Descer do nosso pedestalzinho e entender que o único que é Senhor aqui é Jesus Cristo. Tirando Jesus, todos nós somos dulos, riperetas, remadores de galé, gente que foi condenada à morte, mas alcançada pela graça de Deus, foi trazido à vida novamente. Estamos aqui para servir.
Para que isso aconteça, queridos, nós precisamos de cooperação. Uma igreja unida, ombro a ombro, corpo a corpo, todos com um só propósito, todos caminhando na mesma direção, visando servir o mesmo Deus. Para que isso aconteça, nós temos que entender que a igreja ela é diversa, ela tem gente de todo tipo, de toda classe, de todas as ideologias, e todas elas têm que ter espaço no reino de Deus. Todas elas podem servir. E para que isso aconteça, nós precisamos de gente que se comprometa, que faça uma promessa, que faça mais do que o necessário, mais do que o necessário. O que aconteceu? 120 anos, 52 dias. 120 anos, 52 dias. 120 anos aquela cidade ficou entregue às moscas. Sob a liderança de Neemias, em 52 dias os muros estavam reconstruídos. A cidade estava protegida novamente. Agora o novo processo do lado de dentro. Fechamos, estamos guardados. Agora vamos tratar aqui dentro. Liturgia, culto, questões sociais, políticas, econômicas, tudo sendo restaurado. O templo sendo restaurado. O povo novamente vivendo em paz. O reino de Deus novamente se instalando. A glória de Deus novamente sobre o povo de Israel. De onde, anos depois, viria o Cristo, o Salvador. Eu quero concluir, queridos, da mesma forma que eu concluí antes. Neemias não é o nosso exemplo. Neemias apenas aponta para alguém. Ele é apenas um tipo. Ele é um modelo. Ele está apontando para Jesus. Queridos, Neemias foi um líder usado por Deus para a reconstrução dos muros. Contudo, toda a sua obra aponta para Cristo. Neemias é um tipo de Cristo. Ele vivia em um palácio. Era um homem de confiança do rei. E o rei o enviou para reconstruir Jerusalém. Ele abriu mão do seu conforto, da sua tranquilidade, do seu status quo. Ele sacrificou-se em favor daquele povo, usou os seus próprios recursos para sustentar a si mesmo e para sustentar a sua equipe. Deus o usou e os muros de Jerusalém foram restaurados. O povo de Jerusalém estava em grande miséria e desprezo. Havia pobreza, insegurança, injustiça. Mas Deus usou Neemias e por 12 anos ele governou Jerusalém e ela foi restaurada e se tornou uma grande cidade novamente. Mas ele está apontando para Jesus. Da mesma forma, Jesus, ele morava num palácio com o seu pai. Mas o seu pai o enviou para uma obra e ele abre mão da sua glória. Ele desce do céu até a terra. Ele se faz homem, ele se faz servo, ele se humilha, ele entrega todos os seus recursos em prol da humanidade. Ele vai até a cruz, ele derrama seu sangue, ele morre e ressuscita. Neemias foi usado por Deus para reconstruir a Jerusalém terrena. Jesus foi usado por Deus para reconstruir, restaurar, formar a Jerusalém celestial. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Ele é o maior modelo de humildade. Ele é o maior modelo de cooperação. Ele é o maior modelo daquele que acreditou na diversidade. Ele é o maior modelo daquele que se comprometeu e foi até o fim, como nos diz Hebreus capítulo 12. Foi até o sangue. Isso é comprometimento. Queridos, que a Igreja Presbiteriana da Trindade, ou em Trindade, vive esses exemplos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para o exemplo de Neemias que aponta para Jesus. E cada crente nesta igreja, começando pelo pastor Marcos até a criança mais novinha, ou da criança mais novinha até o reverendo Marcos, que é o presidente do conselho desta igreja, que seja uma igreja marcada pela humildade, marcada pela cooperação, marcada por esse espírito de diversidade, onde todos participam, uma igreja comprometida. Desta forma, queridos, com certeza, esta igreja será uma igreja ousada, que vai amar o Senhor, a igreja que será ousada para ser igreja, para ser corpo, e com certeza vocês farão missões, e a pequena igreja em Trindade hoje, há de se tornar grande, porque o nosso Deus é o Deus que não despreza os pequenos começos. É aquele que pega coisas pequenas hoje e torna coisas grandiosas amanhã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Parabéns e muitos anos de vida, só crescendo
crescendo, crescendo, para a glória do nosso Deus. Amém.